Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática para as turmas do segundo ano A, B e C da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ademar Veloso da Silveira, dia 9 de setembro, aula do dia 9 de setembro, e nós vamos dar continuidade ao que foi visto na aula da segunda-feira. Só para revisar aqui rapidinho, a gente está estudando as funções trigonométricas e eu citei aqui alguns fenômenos ou coisas que acontecem ao nosso redor, né, na natureza, etc., que envolve essas funções trigonométricas. Então eu coloquei aqui uma onda e aqui um eletrocardiograma. Então, sobre as funções trigonométricas, aqui a gente só uma revisão, tá, gente? A gente sabe que pode associar a cada número da reta um número do ciclo trigonométrico. Lembrando que até então a gente tem estudado de 0 até 2π a circunferência trigonométrica, mas a gente pode estender essa ideia dando mais voltas ou até mesmo, no caso dos negativos, andando no sentido horário. Então aqui tem alguns exemplos de valores reais que dão mais de uma volta na circunferência. Nesse caso aqui o valor que dá negativo. E aí a gente chega nas funções que são periódicas, geralmente são funções que acabam se repetindo, que a gente pode perceber um padrão, uma certa frequência. A gente viu um exemplo e a gente viu o que seria um período, né? O período seria o menor valor real positivo, tá? Que f de x é igual a f de x mais p para todo x em a. Esse p é o chamado período. E aí a gente chega no primeiro exemplo da função periódica, que é a função seno. Nós flotamos o gráfico, né? Nós vemos alguns valores, fizemos o gráfico aqui, né? E aí a gente sempre utiliza aqueles valores de seno que a gente sabe já da circunferência trigonométrica. E a gente vê algumas propriedades, como por exemplo, que a imagem está entre -1 e -1, a imagem da função. A gente viu que o sinal do seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante e é negativo no terceiro e no quarto. Vimos que ela é uma função periódica de período 2π, que faz sentido até por causa da circunferência trigonométrica. Vimos os quadrantes onde ela é crescente e decrescente, que ela é uma função ímpar, ou seja, f de menos x igual a menos f de x, isso tudo é importante. E nós chegamos aqui na aula, nessa parte de hoje. A gente vai plotar algumas funções, na verdade, que utilizam a função seno. Então, por exemplo, vamos construir o gráfico de um período. Então, a gente só vai construir um período da função dada por f de x igual a 3 seno de x. Para isso, o que, é que a gente faz? Então, veja, aqui está envolvendo a função seno. Então, nós temos 3 vezes seno de x. Então, eu estou multiplicando o seno de x e vamos ver o que acontece. Nesse primeiro caso, como aqui vai ficar só o seno de x, para a gente calcular, a gente utiliza alguns valores de x que a gente sabe, né? Então, por exemplo, aqui é 0, π sobre 2. Aí, depois a gente atribui esses valores para x, nós descobrimos, né, quais são esses valores de seno de x, e depois a gente faz a função, que é a f de x, né? No caso a y. E aí a gente vai plotar não esses pontos da segunda coluna, que é do seno, a gente vai plotar do 3 vezes o seno. Então, depois que a gente plotar os pontos, a gente vai ficar com esse gráfico aqui em vermelho. Então, vejam, a gente vai, no caso, f de 0 é 0, aí f de 1, de π sobre 2, perdão, é 3, aqui vai ser 0 em π, e percebam, gente, que na verdade o que foi feito aqui, ó, aqui nós tínhamos o gráfico da função seno, que varia entre -1 e 1, e na verdade o que a gente fez aqui foi como se tivesse esticado um pouquinho. Então a gente acabou aumentando a imagem, no caso, os valores em que a imagem pode assumir, certo? Lembrando que esse aqui, o gráfico do seno é a senoide, esse aqui já é um gráfico que envolve a senoide também, já que é como se eu tivesse esticado aqui. Peguei essa parte e puxei para cima, digamos assim. Certo? Então esse aqui é o método para
para encontrar, né, estabelecer como que ficaria o gráfico, no caso para essa função aqui, que é 3 vezes seno de x. Então, como eu falei para vocês, ó, o conjunto imagem dessa vez é menos 3 até 3. E essa função continua sendo periódica de período 2π. Então, esse seria um primeiro exemplo. Um segundo exemplo é quando, ó, vamos lá comparar, tá? Ó, eu tenho o seno de 2x, então 2 agora está multiplicando no argumento, que é o que a gente fala aqui, os valores de, no caso, o x seria o argumento no outro caso, nesse é o 2x. No primeiro eu tinha multiplicado o número fora, agora eu estou multiplicando um dentro. E aí a gente pode construir uma tabela e ver o que acontece com o gráfico. Então a gente vai plotar o gráfico dessa função aqui. Para esse primeiro gráfico a gente vai fazer o seguinte, para esse segundo gráfico, perdão. Nós vamos chamar esse 2x de t, e aí a gente vai atribuir valores para ele primeiro. Depois a gente vai, e depois de atribuir os valores para ele, a gente calcula o seno de 2x, né? No caso, para esses t's que eu escolhi. Por que, gente? Nesse caso aqui é melhor. Porque se você escolher o valor de x primeiro nesse caso, o que pode acontecer é que você não possa não saber o seno desse valor que você escolheu para o x, porque você vai ter que multiplicar por 2. Então, por isso que eu escolho o valor de 2x primeiro, porque ó, se 2x for igual a 0, então aqui eu fico com seno de 0. Aí, a partir disso, nesse segundo caso, quando eu estou multiplicando aqui, eu atribuo valores para 2x e depois eu descubro o valor de x. Então, na verdade, é só dividir por 2, né? Eu passo 2 dividindo, então fica x igual a t sobre 2. Então, vou ficar com esses valores aqui. Aí, no caso, o x que eu estou associando é esse aqui, ó. Então, veja, o x é esse, aí a imagem não é esse, tá? A imagem é o que está na terceira coluna. E aí, com base nessa tabela aqui, certo? Só basta, no caso, atribuir os valores e determinar quem é o seno. E aí, nas outras aulas, vocês já aprenderam o seno de alguns valores, né? E eu estou usando isso aqui na tabela. E aí, quando a gente plotar o gráfico, vai ficar alguma coisa parecida com isso aqui. Então, veja, ó. Então eu simplesmente peguei o x que eu atribuí e vi quem era a imagem. Então, ó, eu gostaria de fazer uma comparação. Os dois gráficos, olhando no mesmo plano, eles ficariam dessa forma aqui. No caso, o que está em verde é a senoide e o que está em azul é a função f de x igual a seno de 2x. Veja o que aconteceu, gente. Digamos que eu acabei imprensando um pouquinho mais. Ó. Então, por exemplo, ó, o que acontecia aqui, ó, de 0 até ó, 2π, agora vai acontecer de 0 até π no azul, no 2x. De 0 até π. É como se eu tivesse dado uma imprensada no gráfico, digamos assim, formalmente. Quando eu estou multiplicando esse 2 aqui. E aí vai depender de que número é esse que eu estou multiplicando aqui, né? Porque se eu multiplicar por uma fração, talvez isso aumente. Então veja, gente, que isso acabam alterando no período da função agora. Então, ó, veja que o gráfico de f, quando comparado com o de g, sofreu uma compressão na horizontal causada pela redução do período. Ó, o período da g de x, que é seno de x, é 2π, enquanto que o período de f de x, que é seno de 2x, vai ser igual a π. Porque é justamente ó, até π, o que está acontecendo de 0 até π, vai acabar se repetindo de novo. Ó. Depois até 2π. E assim sucessivamente. O que era diferente no caso da função seno de x, que repetia de 0 até 2π. Então, isso é o que acontece com o gráfico da minha função quando eu multiplico essa constante no argumento. Tá? No outro caso, a gente multiplicava o número à frente aqui. E isso alterava a imagem dela. Veja que nessa daqui não alterou a imagem. A imagem continua entre menos 1 e 1. A diferença é que teve essa compressão. E por fim, dos exemplos para essa aula, a gente agora vai pensar o que acontece se a gente somar ou subtrair um valor dentro do argumento. Então veja, agora eu estou multiplicando no x
nem fora, mas eu estou somando alguma coisa ou subtraindo dentro do argumento. Vamos ver o que acontece no nosso exemplo. Então, é essa função agora que a gente vai plotar. Nesse caso aqui, para a gente estabelecer os valores, a gente vai fazer assim como foi feito no exemplo anterior. Nós vamos escolher valores primeiro para t, que é x menos π sobre 3. A gente escolhe os valores para ele, de forma que seja fácil achar o seno. E depois a gente acaba descobrindo o x. Então, o domínio vai ser... Os pontos que a gente marca no domínio são esses aqui, ó. π sobre 3, 5π sobre 6 e assim sucessivamente. E no domínio, na imagem, né, a gente vai marcar esses pontos aqui. Então, aqui recapitulando, a gente primeiro escolhe valores para essa segunda coluna, assim como no exemplo anterior. Depois a gente calcula a imagem, encontra quem é a imagem e descobre o valor do x correspondente, que são os valores no domínio. Porque fica mais fácil de eu escolher simplesmente o valor de x e depois fica difícil para a gente calcular o seno desse valor. Então vejam, se a gente plotar os pontos do gráfico, né, plotar o gráfico na verdade, ligando os pontos, ó, eu vou ficar com π sobre 3, 0, esse primeiro ponto, 5π sobre 6, 1 até aqui, ó, é esse ponto. E aí vai dar esses pontos aqui, com esses pontos que a gente está calculando, está encontrando, né? E quando ligar vai ficar alguma coisa parecida com o gráfico do senoide também. Então veja, o que não aconteceu na verdade foi que ele se locomoveu. No caso do seno de x começava no zero, já no outro caso ele começa de π sobre 3, digamos assim, aqui no o início dele, né? Seria assim. Se bem que não tem bem o início, né? Mas onde a gente começou a plotar aqui foi de π sobre 3. Então na verdade ele transladou para a direita. Então eu transladei para a direita, porque na verdade eu tô, é um número negativo. Então, por isso que tem essas setinhas para cá. Percebam que a imagem continua entre -1 e 1. O período de f corresponde ao comprimento do intervalo, que é o mesmo aqui, ó, não alterou, porque eu não multipliquei nenhum número no x. E com isso a gente consegue perceber isso. Aí, ó, o gráfico de y, né, agora, corresponde ao gráfico da senoide, definido por y igual a seno de x, transladado de π sobre 3 unidades para a direita. Então eu andei, ó, de 0 até π sobre 3 aqui e vai ficar igual, parecido com o gráfico do senoide ainda. Quando